Pool de liquidez é a principal renda passiva do mercado de criptomoedas, especialmente para quem é usuário das finanças descentralizadas. Mas enfim, será que é renda passiva mesmo? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então hoje eu trago um estudo teórico para você entender o que acontece com o seu capital quando você se torna um provedor de liquidez. Sem mais delongas, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. A primeira coisa que todo e qualquer provedor de liquidez precisa fazer é se comparar com um holder. Guilherme, como assim? Imagina que você acabou de abrir uma pool de liquidez e você tem aquela sua situação inicial. Pois bem, imagina que tem um holder segurando aquela mesma quantidade de ativos que você tem inicialmente na pool de liquidez. Por que isso? Porque depois você vai comparar com o final da sua pool de liquidez para verificar o que compensou. Se compensou prover liquidez ou se compensou simplesmente segurar os ativos na carteira como apenas um holder, e é o que eu vou te explicar ao decorrer desse vídeo. Fica comigo para você entender. Nessa outra telinha, antes da gente começar os cálculos, eu te apresento vantagens e desvantagens de ser um holder e também de ser um provedor de liquidez. Começando pelo holder, pessoal. O holder ele tem algumas vantagens, como por exemplo, ele tem o capital livre para trade, tá na carteira dele, não tá preso ali dentro de uma pool de liquidez, não tá sujeito ao impermanent loss, que a gente chama, e também não tem risco de contrato, não tem risco de contrato inteligente, porque os tokens simplesmente estão na carteira e não depositados em uma pool de liquidez, por exemplo. E como desvantagem para o holder, ele não está coletando taxas e, além disso, ele não está trabalhando com interações on-chain. Por que isso é importante? Porque tem muitos airdrops no mercado de cripto, por exemplo, que levam em consideração o volume de negociações, transações ali on-chain dentro da determinada rede. Então, no final das contas, você provendo liquidez pode ficar elegível para um determinado airdrop que você nem sabia que existia. Então, seria uma desvantagem aí para o caso do holder. E como vantagens para o provedor de liquidez, eu mapeio as seguintes: tem a questão da coleta de taxas e também as interações on-chain. Esse cara pode ficar elegível mais para frente para um airdrop que ele nem sabe que existe, conforme eu já citei anteriormente. Em termos de desvantagem, esse cara vai ficar com o capital travado, tá sujeito ao risco do impermanent loss e também a risco de contrato inteligente. Se eventualmente a pool de liquidez for hackeada ou alguma coisa assim, infelizmente, esse carinha que tá provendo liquidez, ele vai sair bastante prejudicado provavelmente nessa situação. Muito bem, pessoal, e agora vamos entender como é que funciona a dinâmica da pool de liquidez para depois a gente fazer o nosso exemplo prático. Vamos lá então, eu tenho uma situação aqui para a gente levar em consideração de uma pool de liquidez de Solana contra o USDC, o dólar da Circle. E aí o que acontece, pessoal? Você sempre vai ter aqui na dinâmica um intervalo. Esse intervalo ele é basicamente preenchido por um limite inferior e um limite superior, e também o preço inicial da sua pool de liquidez quando você estiver provendo liquidez, quando você começar a iniciar a sua pool de liquidez. E quando você iniciou esse processo da pool de liquidez, a Solana aqui, ó, ela pode ganhar valor perante a USDC, você tem um deslocamento à direita, ou também ela pode perder valor perante o USDC, um deslocamento à esquerda, portanto. E o que acontece com o seu capital aqui é o seguinte: quando a Solana ganha valor perante o USDC, você tem que lembrar que você é a contraparte da operação. Nesse caso, as pessoas estão trocando o USDC por Solana, as pessoas querem Solana. Como você é a contraparte dessa operação, o que você vai fazer? Você vai pegar as suas Solanas e vai trocar por USDC, vai pegar mais USDCs. Da mesma maneira, se a Solana estiver perdendo valor perante o USDC, o que vai acontecer? Você é a contraparte da operação. Significa que as pessoas estão trocando suas Solanas por USDC, as pessoas querem o USDC, estão vendendo Solana. Você, como é a contraparte, vai pegar a Solana dessas pessoas, ou seja, o seu balanço aqui você vai ficar mais exposto em Solana do que no próprio USDC. Eu espero sinceramente que você tenha entendido que você, como sendo a contraparte da operação, você vai pegar o ativo mais desvalorizado. Você vai perder parte da valorização da Solana se o deslocamento for à direita, e você vai ficar mais sujeito à desvalorização da Solana se o deslocamento ele for à esquerda. Outra coisa que é importante citar é o seguinte: se o preço ultrapassar o limite superior e vir aqui para essa faixa, ou seja, à direita do limite superior, você vai ficar totalmente em USDC e não vai mais estar provendo liquidez. E da mesma maneira, se o preço vier aqui à esquerda do limite inferior, você vai ficar totalmente em Solana e, portanto, também não vai estar provendo liquidez. E aí vem aquela diquinha marota para você entender bastante de análise gráfica, até porque, pessoal, se o preço confirma lá no gráfico um pivô de alta, por exemplo, e a Solana dispara contra o dólar, se ultrapassar o seu limite superior, você está exposto somente em USDC, você perde toda a valorização da Solana a partir desse momento.
momento do limite superior. Em contrapartida, se o preço confirma um pivô de baixa e ultrapassa o seu limite inferior, vem à esquerda aqui, ó, você vai ficar totalmente em Solana. Então você vai surfar a desvalorização completa da Solana e não vai estar protegido em dólar, porque aqui nesse momento você está exposto somente na Solana, uma vez que o preço ultrapassou a esquerda aqui do limite inferior. E se for para fazer um resumo, o resumo está aqui na telinha para você observar, galera. Então veja só, se você está dentro do intervalo, ou seja, o preço está entre o limite inferior e o limite superior, você está provendo liquidez. Foi exatamente o que eu coloquei aqui. É claro, né? Se você tem um deslocamento para a direita, você aumenta a quantidade de USDC. Se você tem um deslocamento para a esquerda, você aumenta a exposição em Solana, conforme eu expliquei para vocês anteriormente. Quando você ultrapassa o limite superior à direita ou o limite inferior à esquerda, você está fora do intervalo e, portanto, você não está mais provendo liquidez. E aí é aquela história, né? Por que isso, né, pessoal? Porque à direita do limite superior você está totalmente em USDC e à esquerda do limite inferior você está totalmente em Solana. Então você está no monoativo, digamos assim, você, portanto, não vai estar provendo liquidez. E para calcular o tal do impermanent loss, como eu já falei para vocês anteriormente, você tem que comparar o capital do provedor de liquidez com o capital do holder. Eu chamei de C de liquidez nessa expressão, o capital final do provedor de liquidez, e C hold, o capital final do holder, o cara que simplesmente está segurando os ativos na carteira. E para calcular o IL, o que a gente chama de impermanent loss, a perda impermanente, nós utilizamos essa expressãozinha aqui, ó, capital do provedor de liquidez menos o capital do holder, dividido pelo capital do holder. Só deixando bem claro, pessoal, que esse capital aqui do provedor de liquidez é desconsiderando as taxas coletadas como provedor de liquidez, ok? Então é só o capital mesmo que você tem ali na sua posição. E aí é claro que você consegue fazer uma conta que eu chamo aqui de taxa mínima, que é a taxa que diz pra gente se compensou ou não prover liquidez naquele determinado processo. E é claro que ela só vai fazer sentido nesse caso se houve de fato o impermanent loss. E para calcular essa taxa mínima, que eu tô chamando nessa expressãozinha de TIL, o que eu faço? Eu pego o capital do holder e subtraio do capital do provedor de liquidez. Mais uma vez, só lembrando que aqui, ó, no capital do provedor de liquidez eu estou desconsiderando as taxas. E aí qual que é a sacada, pessoal? A sacada é o seguinte, olha, se a quantidade de taxas que você coletou como provedor de liquidez for maior do que a taxa mínima que eu tô colocando aqui para você nessa expressãozinha, compensou prover liquidez. No entanto, se for menor, não compensou prover liquidez. Era muito melhor você estar segurando os ativos dentro da sua carteira. Em resumo, é isso aí. E agora que você já entendeu como funciona a dinâmica de uma pool de liquidez, bora fazer um exemplo na prática para você entender ainda melhor. É claro que existem N possibilidades, N exemplos para você montar uma piscina de liquidez. Eu peguei aqui uma geral para você entender. Eu acredito que assim fica um pouco mais fácil, tá? Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui uma piscina de liquidez de Solana contra o USDC. Considerei aqui um limite inferior de $200 por unidade de Solana e o limite superior de $300 por unidade de Solana. E o preço inicial, quando o cara montou a piscina de liquidez, a Solana estava em $250. Vamos para mais alguns parâmetros para a gente entender ainda melhor. O investimento que esse provedor de liquidez está fazendo é de $10 mil. Então ele está provendo liquidez com $10 mil nesse nosso exemplo. E nós temos aqui o range que eu acabei de mostrar, Solana entre $200 e $300, e aqui a cotação do USDC e da Solana em dólar, tá, pessoal? O USDC eu nem vou mudar muito, eu vou considerar que esse cara nem tá oscilando, porque as oscilações geralmente são bem pequenas. O que interessa pra gente é ficar modificando os valores aqui de Solana. Nesse momento inicial, então, como acabei de começar o processo de prover de liquidez, a Solana estava cravada em $250. Qual que é a situação inicial? Então é aquilo que eu expliquei para vocês. Eu vou comparar o resultado de um holder que está simplesmente segurando essa quantidade de ativos na carteira com o resultado de um provedor de liquidez, para ver o que compensa mais. Se compensa mais segurar os ativos na carteira simplesmente, ou se de fato compensa prover liquidez nos determinados cenários que a gente vai observar nesse exato momento. Então podem reparar, ó, que o holder inicialmente ele estava lá com uma proporção em USDC e Solana, 54,8 e 45,21 respectivamente, e o provedor de liquidez praticamente nessas mesmas proporções, ó, exatamente igual na verdade. Quando você compara o capital desses dois carinhas, o holder com $10 mil inicialmente e obviamente o provedor de liquidez com $10 mil também. Por quê? Porque o processo acabou de começar. E aqui embaixo eu tenho uma comparação um pouquinho mais direta, levando em consideração o profit loss, ou seja, perdas e prejuízos, e também o tal do impermanent loss que a gente
gente abrevia aqui por IL. Coloquei uma célula aqui na planilha do Google para a gente calcular a diferença entre o holder e o provedor de liquidez, conforme nós vimos nos dados teóricos. Vamos para a primeira simulação, pessoal. Vamos considerar o seguinte, que a Solana vai a 275 dólares, ou seja, a Solana ganhou valor perante o dólar, houve aqui um deslocamento para a direita, o preço inicial em 250 e aí a Solana vem para 275. A pergunta é, o que acontece com o capital do holder e do provedor de liquidez quando isso acontece? Vamos lá então, pessoal. Nesse contexto, ó, a Solana vai de 250 para 275, nós temos aqui o holder. O holder, ele vai obviamente surfar a valorização da Solana com a quantidade que ele tem aí de Solana, e o capital dele, que era de 10 mil dólares, vai para 10.452 dólares aproximadamente. O provedor de liquidez também surfa parte dessa valorização. No entanto, ele trocou um pedacinho das Solanas que ele tinha por dólar. Por quê? Porque a Solana valorizou, você sempre a contraparte da operação, como eu já expliquei para vocês. E quando você olha o capital do provedor de liquidez, ele está aqui com 10.328 dólares. Valorizou? Sim, mas quando você compara com o holder ele tem um capital maior, que é exatamente o que aqui embaixo está sendo mostrado para você. Ó. A diferença entre o capital do holder e o capital do provedor de liquidez é de 123 dólares com vantagem para o holder. Então, se você olhar aqui o PL, o Profit Loss, o holder ele está com 4,52% e o provedor de liquidez está com 3,29%. Portanto, nós tivemos um IL, um Impermanent Loss de 1,18%. É claro que a gente tem que considerar também que o IL é uma perda impermanente. Ela só se torna permanente se o provedor de liquidez fechar a pool de liquidez. Mas é só para você ter um resultado, uma base para você entender essa diferença. Moral da história, nesse caso, como nós temos uma diferença de 123 dólares aproximadamente, essa é a quantidade mínima que o provedor de liquidez precisa fazer em taxas de negociações. Ele precisa coletar no mínimo 123 dólares para compensar o impermanent loss, aqui no caso de estar provendo liquidez, tá, pessoal? É exatamente aquela formulinha que eu mostrei para vocês anteriormente. Bora para um outro exemplo agora, considerando que a Solana valoriza ainda mais. Ó, a Solana vai a 320 dólares por unidade, ou seja, ela ultrapassa o limite superior. Só lembrando que o provedor de liquidez ele está coletando taxas aqui nesse intervalo entre 250 e 300 dólares, né, considerando um deslocamento à direita. Só que quando nós ultrapassamos o limite superior, que é o caso aqui desse exemplo, ele não está mais coletando taxas. Vamos ver o que acontece com os determinados capitais. Olhando aqui o capital do holder, o holder está com 11.266 dólares, porque ele está com as suas Solanas na carteira nesse contexto. 11.266 dólares. O provedor de liquidez, ele tem uma graninha? Sim, mas ele está com apenas 10.431 dólares. Ou seja, há uma diferença, galera, de 834 dólares entre o holder e o provedor de liquidez. Tá aqui, ó, fica muito claro que o holder, ele tá muito feliz porque ele tá com um capital bem maior e nós temos aqui, portanto, um IL de 7,41%. Ou seja, nesse cenário, o provedor de liquidez vai ter que coletar no mínimo 834 dólares para compensar, para se equiparar apenas ao resultado do holder nesse caso. Muito bem, galera, não sei se você já percebeu, mas nos dois exemplos que eu acabei de te mostrar, quando a Solana se valoriza perante o dólar, o provedor de liquidez ele não perde, até porque ele vai ter um retorno maior do que os 10 mil dólares iniciais. Ele acaba deixando de ganhar, ele tem um resultado inferior que teoricamente deveria ser compensado pelas taxas. Mas vamos para um exemplo mais crítico agora, que é quando a Solana perde valor perante o dólar americano, para você ver o que acontece tanto com o holder quanto com o provedor de liquidez. Então vamos lá, pessoal, considerando o seguinte cenário, começamos com 250 dólares o valor da Solana e vamos imaginar que a Solana cai para 225 dólares. Então estamos exatamente aqui provendo liquidez, obviamente. Vamos entender o que acontece com o capital do holder e com o capital do provedor de liquidez. Vamos lá. Se eu fizer as devidas comparações, eu tenho aqui, ó, o holder, ele vai ficar com 9.547 dólares, enquanto o provedor de liquidez vai ficar com 9.411 dólares. Veja que o holder perdeu. No entanto, o provedor de liquidez perdeu um pouco mais. E você tem uma diferença aqui, ó, de 136 dólares que teoricamente deveria ser compensada com as taxas de negociação aqui como provedor de liquidez. O holder, ele vai ter um loss aqui de 4,52% na sua carteira perante os 10 mil dólares iniciais. E o provedor de liquidez, ele vai ter 5,89%. Ou seja, ele perde mais do que o holder. O provedor de liquidez, ele acaba perdendo um pouco mais. E agora vamos para uma situação um pouco mais crítica. Solana vai a 100
190 dólares. Solana escapa da faixa de negociações e vem aqui, portanto, à esquerda do limite inferior a 190 dólares. Vamos entender o que acontece com esses devidos capitais. O holder, ele vai perder? Vai, porque ele tem exposição em Solana. Então o capital dele vai para 8.734 dólares. No entanto, o provedor de liquidez, ele vai perder ainda mais. Olha só, pessoal, 7.665 dólares do capital total lá dos 10 mil dólares. Aqui há uma diferença de 1.068 dólares. Para compensar essa diferença, o provedor de liquidez ele teria que fazer em taxas 1.068 dólares aproximadamente. Você pode observar que o resultado ele é bem complicado. Ó. O holder perde 12% e o provedor de liquidez perde praticamente a metade, ó, 23% aí aproximadamente. Portanto, com um impermanent loss de 12,23% nesse nosso exemplo. Guilherme, eu tenho uma pergunta. E se os dois ativos da pool de liquidez forem voláteis, como é que fica? Aqui, pessoal, a ideia é praticamente a mesma, com a diferença que você vai ter um risco maior, porque os dois ativos eles são voláteis e você vai ter que analisar a paridade de um contra o outro. Vamos dar um exemplo aqui rápido, só para mostrar para vocês, uma vez que eu já espero que você tenha entendido a ideia central da coisa. Vamos pegar aqui uma pool de liquidez de Ethereum contra Link, por exemplo. Selecionei aqui um intervalo, né, de 0.0045 até 0.0057 nessa paridade. Coloquei aqui os preços do Ethereum e da Link nesse exato momento. E aqui eu tenho lá o resultado de 10 mil dólares para mostrar para vocês. Isso aqui é só o exemplo inicial. Então imagine a seguinte situação, ó. Eu vou fazer aqui uma comparação, pessoal, para você entender. Link e Ethereum se valorizam, mas imagine que você tem aqui uma baita valorização da Link. Eu considerei a Link 27% e o Ethereum fazendo aqui 3, 4% aproximadamente para você ver o que acontece, tá? Então você tem uma valorização, ó. Peguei aqui o Ethereum subindo de 3.388 para 3.500 dólares e a Link tendo uma valorização um pouco mais forte, né? A gente sabe que ela é mais volátil do que o Ethereum, por exemplo, valorizando de 17,25 para 22 dólares por unidade. E aqui está o resultado, só para você ter uma ideia de que os mesmos princípios, as mesmas ideias, os mesmos fundamentos valem para aquela análise contra o dólar também. Você tem aqui uma diferença de 871 dólares nesse caso. Se você realizar, você vai ter o impermanent loss aqui de 7,59%. Isso aqui é só um exemplo para mostrar para você o que acontece. Mas a grande moral da história, pessoal, a gente tem como regra, que é a seguinte: se o mercado está direcional, ou seja, tanto para cima quanto para baixo, a ideia é que você fuja das piscinas de liquidez. Então, o mercado em tendência de alta ou em tendência de baixa, você foge. Se o mercado estiver em tendência de baixa, você vai perder mais do que o holder como provedor de liquidez. Se o mercado está em tendência de alta, você vai ganhar menos, você vai estar deixando dinheiro na mesa se você comparar com um holder inicialmente. Estou falando aqui, obviamente, do provedor de liquidez. A grande sacada para você prover liquidez como um todo é quando o mercado está lateral, quando a paridade que você está analisando ali dos determinados criptoativos, essa paridade ela está lateral. O mercado lateralizando, pouquíssimas oscilações e você tem aí um IL baixo, que facilmente pode ser compensado pelo nível de taxas que você está coletando. Então tem N estratégias que dá para você fazer nesse sentido, nesse cenário. E depois de tudo isso que eu te mostrei, vamos responder a seguinte pergunta: pool de liquidez é renda passiva? Não, não é renda passiva. Renda passiva é um CDB que você compra e você esquece esse negócio lá e tá tudo certo. Pool de liquidez você tem que acompanhar, tem que ter noção de análise técnica, da análise gráfica e tem que saber fazer nos determinados momentos de mercado. Tem que ter muito conhecimento e tem que ficar acompanhando. Renda passiva, ó, tu vai deixar dinheiro na mesa e vai perder muito dinheiro se você não souber fazer. Dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro. Tem estratégias para isso e a gente compartilha também parte disso na nossa comunidade. Valeu, pessoal. Então é isso. No vídeo de hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Um abraço, fiquem todos com Deus. Pra cima deles e tamo junto.